Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Gestão Pública em Debate tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Hoje nós vamos debater a mobilidade nas grandes áreas urbanas. E para isso nós convidamos o professor doutor Fábio Duarte. Fábio Duarte é doutor em comunicações, ele atua como arquiteto e urbanista e agora ele está indo fazer o seu pós-doutorado no Boston, na cidade de Boston, na MIT. Fábio Duarte também foi coordenador do curso de mestrado e doutorado da PUC aqui do Paraná e professor também do curso de Gestão Pública. Professor Fábio, é um prazer muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate e eu gostaria, ao iniciarmos esta nossa conversa, que o senhor fizesse uma análise desses acontecimentos, principalmente no mês de junho, envolvendo as grandes manifestações em todo o Brasil, relacionadas principalmente com a tarifa do transporte coletivo. Ou seja, o tema mobilidade urbana foi que acabou prevalecendo em todas as agendas das manifestações. Começou lá em São Paulo com o aumento da tarifa e isso se espalhou praticamente por todo o território nacional. Então, é um prazer estar aqui com você para discutir esse tema importante mesmo. E a gente viu o quão ele é importante com essas manifestações, como você mencionou. Surgiu espontaneamente, ninguém esperava, nem as pessoas que trabalham com a área de transporte e mobilidade esperava que fosse um tema tão forte que alastrasse em nível nacional. Uma análise que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte: a mobilidade e o transporte em si, eu acho que a discussão que está por trás disso não é só o preço da tarifa e não necessariamente a qualidade do transporte. Então, de fato, as cidades elas têm um transporte que não tem a qualidade que a população merece e por essa má qualidade o preço está alto. Mas eu acho que atrás disso aí, Jorge, tem um outro problema sério, que é a desigualdade social dentro das cidades, de um tema que você conhece bem, que é o direito à cidade. O que isso significa? Significa o quê? Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas morando muito longe e demorando 1-2 horas para chegar das periferias das grandes cidades até os seus locais de trabalho que estão mais nas regiões centrais, existe muita área na região central esvaziada. E por que isso? Porque é caro. Então, o transporte, nesse caso, ele não é só, olha, no fundo, a pessoa não quer apenas que o ônibus seja mais barato, e então, olha, a pessoa prefere não pagar nada num ônibus, que é mais barato, de qualidade, mas ela precisa continuar morando a 2 horas, 2 horas e meia do seu lugar de trabalho. Na verdade, no fundo disso, olha, existe uma desigualdade enorme. Existem áreas da cidade que têm lugares vazios, que podiam ser ocupados e não o são. Por quê? Porque são muito caros e as pessoas que mais dependem do transporte público estão nas regiões periféricas. Então, para sintetizar assim, eu acho que a discussão do preço, da qualidade e do preço do transporte está menos vinculado ao transporte em si, mas ele sinaliza o quão desigual é a ocupação das nossas cidades. Então, professor Fábio, o senhor abordou um aspecto que é, digamos, o esvaziamento dos centros das grandes cidades. Vamos pegar aqui o exemplo nosso de Curitiba. O ano que vem, a cidade de Curitiba vai fazer uma revisão do seu plano diretor. Não seria agora o momento de buscar um adensamento maior da cidade e evitar que os novos loteamentos saiam na periferia, permitir, por exemplo, que nas regiões centrais
se tenham imóveis até com tamanho menor daqueles padronizados, para que as pessoas possam morar próximo do seu local de trabalho? São Paulo, há alguns anos atrás, uns 5 anos mais ou menos, de 5 a 10 anos, fez uma política interessante, inclusive de ocupar edifícios inteiros na região central, que eram, alguns deles inclusive hotéis, que estavam abandonados, que estavam na região central, não tinha mais o interesse do turista e tal, e eles foram transformados em apartamentos de habitação de interesse social, fazendo com que as pessoas que mais precisam de apartamentos com menor custo e que efetivamente trabalham na região central pudessem morar ali. Então, eu acho que, assim como Curitiba, outras cidades que têm imóveis grandes, inclusive, desocupados nas áreas centrais, poderiam fazer uma política de incentivo, através do seu plano diretor, por exemplo, os imóveis na região central ocupados por residência, eles têm um IPTU muito mais baixo do que os outros, fazendo inclusive o aluguel social estar voltado para a região central, para que tenha essa densidade populacional. Qual é o reflexo disso positivo, inclusive para a parte de transporte? Bom, com mais gente morando na região central, onde tem o maior número de trabalhos, o número de deslocamentos tende a ser menor. Exatamente, o senhor abordou, aliás, não é só São Paulo que está com problemas de hotéis abandonados, mas outro dia eu estava até fazendo uma análise com um colega nosso e nós apontamos vários hotéis aqui na região central de Curitiba que estão nessa situação. Ou seja, eram hotéis que no passado tiveram uma importância grande para a cidade e que hoje estão virando, podemos assim dizer, verdadeiros ambientes totalmente abandonados. Mas eu gostaria que o senhor analisasse as formas de transporte, de deslocamentos que nós temos dentro da cidade. O senhor tem um livro que é Introdução à Mobilidade Urbana e nesse livro especificamente, o que o senhor analisa, professor Fábio? Então, nesse livro a gente parte para destrinchar um pouco assim, quais são as formas com que as pessoas se deslocam pela cidade. E a gente tem basicamente as conhecidas, né, que são carro, transporte coletivo, sobretudo o ônibus, ou metrô, mas o ônibus mais, porque metrô tem poucas cidades, então carro, ônibus, o aumento da motocicleta, o pedestre e a bicicleta. E a partir disso, a gente começa a tentar ver quais são os conflitos que existem entre cada um desses meios de locomoção pela cidade e como que eles podem se complementar. E o principal conflito que a gente tem é uma inversão de prioridades, não só do indivíduo, como das políticas públicas, que é o privilégio do carro, o privilégio do motorista individual. Então a gente imagina que, como a pessoa está no carro sozinha e o carro pesa 1 tonelada, a gente tem a maior parte dos recursos destinados para a área de mobilidade e sistema viário nas cidades investido justamente no sistema viário que vai privilegiar o usuário do carro e não o usuário do transporte coletivo nem o ciclista ou pedestre. Então, eu acho que essa inversão que vem havendo nos últimos anos, nas quase todas as cidades brasileiras, é uma inversão muito prejudicial para todos nós. Por quê? Porque uma base da mobilidade urbana, a gente fala assim, olha, todos nós somos pedestres e, por vezes, estamos passageiros, estamos motoristas, mas somos todos pedestres. Então, o foco sempre foi tentar ver, bom, qual é a possível integração desses modos e como privilegiar, em primeiro lugar, o pedestre, depois o ciclista, o transporte coletivo e, em último lugar, o carro. Agora, professor Fábio, nós observamos que há toda uma política nacional de incentivo à aquisição do veículo, do automóvel, ou seja, da condução própria. E, nesse sentido também, professor Fábio, nós observamos que o carro, o automóvel, a locomoção, o veículo de locomoção individual, ele ainda na sociedade brasileira, ele gera um certo status para a pessoa.
O senhor acha que esse conceito já está mudando ou ainda vai demorar um certo tempo para que nós voltemos a utilizar outras formas de deslocamentos e que privilegiem o meio ambiente e que possam privilegiar, digamos, um grande número de pessoas em detrimento do automóvel? Eu acho, Jorge, que apesar de que algumas cidades, inclusive grandes brasileiras, terem começado a abrir programas, por exemplo, de aluguel de bicicleta pública, que aliás é o uso gratuito da bicicleta, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente começar a ver alguns políticos internacionais e nacionais usando bicicleta, eu acho que a mudança ainda vai demorar muito. E por que isso? Eu acho que o que a gente está vendo, tanto desses programas de incentivo à bicicleta na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, quanto nos políticos sendo fotografados de bicicleta, eu acho que é apenas um modismo. E por que eu digo isso? Porque das 60 estações de bicicletas colocadas no Rio de Janeiro, 50 delas estão entre o litoral e a lagoa. Ou seja, elas estão apenas na região turística ou das pessoas mais ricas do Rio de Janeiro. Não é para quem precisa. Na zona oeste do Rio de Janeiro não tem muito pouco. Então, é uma medida focada no turista ou na população que vai da sua casa para a praia. Da classe média? Da classe média e média alta. E eu quero ver os políticos, sejam eles governadores, prefeitos e tal, serem fotografados de bicicleta, mas não no dia da sua posse, mas na segunda-feira, quando ele for para o trabalho. Daí sim, quando a gente começar a ver o prefeito de qualquer cidade sendo fotografado às 8 da manhã, na segunda-feira, indo para a prefeitura de bicicleta, daí a gente pode acreditar numa mudança. Por enquanto, o que a gente está acontecendo é um confete jogado para a população. O senhor acha que, então, isso serve mais como marketing do que uma política efetiva do uso da bicicleta? Infelizmente, é o marketing. É como, assim como a gente teve um momento da história da bicicleta brasileira, nos anos 80, aquela história de para o Papai Noel não esquecer a sua calói no dia de Natal, acho que aquela mesma moda da bicicleta como um presente infantil e tal, agora está a moda da bicicleta como um símbolo de uma política sustentável, etc. Mas isso não vai acontecer enquanto a gente não tiver, de fato, infraestrutura para a bicicleta, que corresponde basicamente à segurança viária. E daí sim, quando os nossos políticos começarem a andar de bicicleta, a gente vai, bom, de fato mudou. Professor Fábio, o senhor já há muitos anos se locomove da sua casa até a universidade de bicicleta. Curitiba é uma cidade que tem 1.200.000 automóveis, um trânsito perigoso e caótico. O senhor corre muitos riscos utilizando a bicicleta como seu meio de locomoção? Olha, sempre quando a gente entra na via e compartilha a via com o carro, eu me sinto um pouco ameaçado. E é engraçado, Jorge, como algumas medidas muito simples, mas muito simples, dão mais segurança para o ciclista. Por exemplo, no final do ano passado, então, antes de ter qualquer mudança política na prefeitura, qualquer prefeitura do Brasil, a prefeitura de Curitiba resolveu fazer uma medida muito simples e muito barata, que é nos cruzamentos onde havia ciclovia, ela pintar esse cruzamento de um lado para o outro de ciclovia com uma faixa vermelha. Mas você não imagina como isso mudou o comportamento dos motoristas em relação ao ciclista. Lugares que antes eram quase impossíveis a gente cruzar de bicicleta, tinha que meio que driblar os carros para passar. Agora você chega, os carros ainda não param, mas eles vão mais devagar, eles percebem que aquele espaço é da bicicleta. Então, de fato, acho que para incentivar o uso de bicicleta, e para o pedestre ainda é mais barato ainda, mas para incentivar o uso de bicicleta e pedestre, as medidas são muito simples, mas muito simples e muito baratas. E eu acho que e qualquer político que falasse, não, mas a gente não investiu tanto em bicicleta ou em melhorar as calçadas porque isso é muito caro, eu acho que o padrão de caro barato que eles têm que ter é a verba publicitária que eles têm. Se eles têm 1 milhão de verba publicitária,
qualquer projeto só é mais caro que isso se for mais caro que a sua verba publicitária. Se for mais barato, é barato. Curitiba, na década de 70 e 80, fez cerca de 80, 90 quilômetros de ciclovias. Ocorre que essas ciclovias, elas estavam mais em parques, em ambientes que não eram utilizados para o trabalhador se deslocar da sua casa até o ambiente de trabalho. Como é que o senhor vê a questão das ciclovias com os milhões de automóveis que nós temos nas nossas ruas e, principalmente, as ciclofaixas que estão sendo apontadas como alternativa para os ciclistas? O senhor acha que nós temos clima nas grandes cidades para já começar uma política de deslocamentos também através das bicicletas, como era na década de 60, 70? Eu acho que sim. A gente tem, claro, lembrar que o deslocamento de bicicleta, ele é um deslocamento de curtas e médias distâncias. Então, se a gente pensar nas cidades maiores, como Curitiba, Porto Alegre, que são cidades maiores, você ter um deslocamento diário de 15 quilômetros da sua casa até o trabalho e outros 15 para voltar para a sua casa, é um deslocamento longo. Então, a gente não pode pedir para a pessoa, olha, se desloque 10 quilômetros para ir para o trabalho, mais 10 quilômetros para voltar para o trabalho. Melhor ir de ônibus. Mas para deslocamentos menores, de 6 até 6 quilômetros, a bicicleta é o meio de locomoção inclusive mais rápido. E daí, nesse sentido, a infraestrutura para esse deslocamento acontecer é de fato muito barato. Sejam eles as ciclovias, que são aquelas vias dedicadas exclusivamente para a bicicleta o tempo todo, ou as ciclofaixas, que é um pedaço da rua onde trafegam os carros ou ônibus, aquele pedaço separado para as bicicletas. Então, é uma medida barata, fácil, rápida de ser executada e que muda radicalmente o comportamento, porque você sinaliza para o ciclista que ele está tendo o direito tanto quanto o motorista de carro de ter a sua via separada. Professor Fábio, uma das formas de deslocamento nas grandes cidades que tem aumentado muito, principalmente aqui no Brasil, são as motocicletas, as motonetas, as antigas lambretas, inclusive até as bicicletas elétricas. Como é que o senhor vê esse tipo de deslocamentos, já que os motociclistas estão entre as maiores vítimas do trânsito brasileiro? Olha, é impressionante porque não só no Brasil, mas todos os países onde há um crescimento do número de motociclistas, ninguém sabe como resolver esse problema da segurança viária envolvendo motociclistas. Por quê? Porque eles, como a gente sabe que acontece no Brasil, acontece isso em quase todos os outros países, eles não têm uma faixa especial para eles. E quando tiveram, São Paulo já tentou fazer, desrespeitam. Então, como uma faixa normal para carro é muito larga para o motociclista, eles não vão ficar atrás do carro, eles são mais velozes. Então, eles tentam ir pelo meio dos carros, como a gente sabe. Então, normalmente, acidente com motociclista é imprudência do motociclista. Mas isso fácil, 90%, é imprudência deles, por completo desrespeito às regras do trânsito. E quando eu digo regras do trânsito, não é nem o sinal vermelho, você não está respeitando a faixa de rolagem, você tem que pôr entre as faixas. Então, mas por outro lado, a gente tem, sobretudo nas grandes cidades com mais carro, eles se tornaram um serviço importante de entrega, então o motofrete que a gente tem. Que é aquela coisa, é um paradoxo que é o seguinte, quando você está no carro e vem um motociclista e passa do seu lado correndo, você fica bravo com o motociclista, porque ele está indo tão rápido assim, correndo e tal. Agora, quando você está na sua casa e pede uma pizza, você reclama, pô, mas por que o cara ainda não chegou? Isso, então, aquela coisa, você quer que ele vá rápido ou quer que ele vá devagar? O que você quer que ele faça? Então, ainda ao mesmo tempo, eles causam problemas no trânsito, mas eles se tornaram essenciais como um deslocamento viário. Essa questão da motocicleta, ela também envolve as zonas rurais e tem toda uma indústria por trás
que evidentemente têm interesse, né? E esses interesses, evidentemente, fazem com que sejam um dos veículos de locomoção bastante, podemos assim dizer, que tenha bastante sucesso, principalmente entre os jovens. Então, porque se a gente pensar a motocicleta em si mesma, assim, ela é um veículo. A maior parte das pessoas que usa, a ocupação média dos carros no Brasil é de 1,4 passageiro por veículo. Ou seja, se um carro normal tem 5 lugares, a gente está subutilizando muito o carro e ele ocupa muito espaço na via pública. Então, a motocicleta, nesse caso, ela é um veículo mais bem adaptado às cidades. É um veículo que cabe até no máximo 2 passageiros, ou seja, está na média da maior parte do uso na cidade. Ele ocupa pouco espaço na cidade, tanto para trafegar como para estacionar, e isso não só nas cidades, como também na zona rural. Então, ele como veículo, ele tem todas as condições para a maior parte dos usos que a gente tem no Brasil, seja na zona rural, seja na zona urbana. Ela começa a se tornar um problema, de fato, quando ela entra em conflito com o carro. Então, se houvesse, de um lado, uma melhor conscientização do usuário da motocicleta, de que, olha, você está colocando a sua própria vida em risco, é você que vai morrer num acidente, não vai ser o motorista do carro. E, por outro lado, o motorista do carro fala assim, olha, mas o veículo motocicleta é muito mais bem adaptado aos usos urbanos do que o carro. A gente conseguiria um equilíbrio, mas, de fato, o problema que a gente tem ainda é esse entendimento de um equilíbrio entre, olha, você vai ter que conviver com outro tipo de modalidade na cidade. Aliás, professor Fábio, o senhor tem uma frase de que quando as pessoas reclamam do congestionamento, o senhor diz, bom, mas quem está causando o congestionamento é quem está ali dentro do seu automóvel. Nós observamos muito isso porque normalmente nós reclamamos do congestionamento, mas quem causa o congestionamento somos nós próprios. Eu gostaria que o senhor nos falasse, agora o senhor vai fazer o pós-doutorado lá nos Estados Unidos, a sua pesquisa vai continuar nessa área de mobilidade urbana. Como é que o senhor vê a mobilidade no futuro? Olha, a pesquisa vai ser sobre mobilidade e a forma da cidade. Então, como que o tipo de uso, o tipo de ocupação da cidade podem direcionar uma mobilidade de uma maneira ou de outra. Então, se a gente imaginar Brasília, por exemplo, uma cidade construída desde o seu início, privilegiando deslocamentos motorizados e nunca deslocamento pedestre. Quais são as cidades que privilegiaram o deslocamento pedestre sem intenção? É o caso da cidade de Curitiba, na região central. Ela é do jeito que é, mas não porque ela foi pensada para os deslocamentos pedestres, mas porque não havia carro. Daí, quando coloca o carro, o carro causa problema para essa convivência. E o terceiro ponto é qual é a cidade que já é pensada desde o seu início ou para melhorar ou para se adaptar para o melhor uso de bicicletas e pedestres e tal. Então, eu acho, agora, como vai ser a mobilidade é uma coisa quase que impossível de ser respondida assim. A gente só consegue ver que o caminho que a gente está seguindo nas cidades brasileiras, com um apoio irracional do governo federal, de aumentar o número de carros privados, é um caminho ruim. E por que ruim? Ruim não só por causa da mobilidade, então você coloca muito mais carros nas ruas e isso impede com que os outros meios se desloquem de maneira mais fácil, como, inclusive, socialmente, porque você está jogando um monte de dinheiro público para deixar o preço da gasolina artificialmente mais barato, aumentar o financiamento para a compra do carro, etc., e não fazendo, por outro lado, um investimento que se deve para o transporte público e para o transporte não motorizado. Então, a médio prazo, isso vai dar problema. Professor Fábio, tem uma outra questão. Algumas cidades brasileiras estão mudando os seus modais de transportes ou, pelo menos, estão complementando com o metrô. É o caso de Curitiba,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, que já há mais alguns anos. Como é que o senhor vê o metrô dentro desse contexto das cidades brasileiras de porte médio? Olha, se a gente tivesse muito dinheiro, eu acho que é indiscutível. O metrô é muito melhor que o ônibus, mas é muito melhor. É melhor para conforto do passageiro e é melhor porque ele tira a maior parte do transporte público da superfície e coloca no subterrâneo, permitindo com que a superfície possa ser usada, por exemplo, para ampliar a parte de ciclovias, aumentar as calçadas. Então, o metrô é excelente. O problema, no nosso caso, brasileiro especificamente, é que a gente tem um único cofre para apoiar o metrô, o ônibus. E daí a gente cria um certo problema. Para dar um exemplo para os nossos telespectadores, o metrô de Curitiba, que está em vias de estudo, tal, ele começou com um orçamento que quem era da área já sabia que era fictício, de menos de 2 bilhões. Agora, para não ser completado, ser feito uma parte apenas, já está mais do que o dobro do orçamento inicial. Então, o metrô, ele custa muito caro, de fato. Então é aquilo, se eu não for responsável pelo cofre, eu sou a favor de um metrô para todas as cidades brasileiras. Se você é responsável pelo cofre... Então, o ano que vem, o ano passado, nós tivemos a lei de mobilidade urbana, o marco regulatório de mobilidade urbana. E essa lei estabeleceu que até 2015, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano de mobilidade urbana. Como é que o senhor vê essa inovação legislativa que agora passa a ser uma exigência para a grande maioria dos municípios brasileiros? Primeiro que eu vejo é que essa data não vai ser cumprida. Assim como aconteceu com o Estatuto da Cidade, com o plano diretor, que as datas não foram cumpridas, foram prorrogadas. Essa, infelizmente, de novo no Brasil, é uma data que não vai ser cumprida. Segundo que, junto com o plano de mobilidade, que a cidade é responsável de cada município fazer o plano, seria importantíssimo que houvesse uma política nacional de mobilidade urbana, mas não só com instrumentos mais claros, mas com linhas de financiamento muito explícitas. Olha, para cidades de tal porte, a gente vai ter uma linha de crédito específica para esse tipo de modal, etc, etc. Isso daria segurança para os municípios fazerem do plano não apenas uma carta de boas intenções, mas um plano execuível mesmo. Olha, então nós vamos fazer esse plano com esse cronograma, que nós vamos captar recursos dessas linhas de financiamento do governo federal. Daí, eu acho que essa maior clareza do governo federal poderia permitir que os municípios, sim, tivessem interesse em cumprir o prazo de 2015, porque, cumprindo o prazo, eles saberiam que eles teriam direito a tais linhas de financiamento. Da forma que está, eu tenho um pouco de medo que fique uma carta de boas intenções sem consequências práticas nenhuma. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Fábio Duarte, ele que é doutor na área de comunicações e professor da pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado de gestão urbana da PUC do Paraná. Professor Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu mais uma vez na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Uninter é para você que quer mais. Mais conhecimento com qualidade de ensino que é referência no Brasil. E indicada por mais de 250 mil profissionais. Mais flexibilidade para conciliar os estudos com seu dia a dia. Com mensalidades que cabem no seu bolso e localizado perto de você. Uninter é para você que quer mais chances no mercado de trabalho, com uma formação diferenciada. Faça mais pela sua carreira. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, para você que quer mais.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele tem o patrocínio do Instituto Wilson Pickler. Neste bloco nós vamos debater a vigilância eletrônica e a vida privada. E para isso nós convidamos o professor Rodrigo Firmino, ele que é doutor em planejamento urbano e regional. O professor Rodrigo José Firmino é professor titular do programa de pós-graduação em gestão urbana e do curso de arquitetura e urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele possui doutorado em planejamento urbano e regional pela Newcastle University, da Inglaterra, mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo e graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita. O professor Rodrigo Firmino, ele trabalhou em nível de pós-doutorado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo com pesquisa financiada pela FAPESP. Ele tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase nos aspectos sociais e tecnológicos do planejamento urbano e regional, atuando principalmente com estes temas: urbanização virtual, cybercultura, vigilância e controle na cidade contemporânea, desenvolvimento urbano tecnológico e cidade ampliada, forma urbana e globalização. O professor Rodrigo Firmino, ele também é membro fundador da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Professor Rodrigo Firmino, na primeira metade do século XX, foi escrito um livro por George Orwell chamado 1984. E esse livro falava de uma sociedade vigiada, ou seja, do Big Brother que sabia de tudo. Se antecipou esse livro em algumas décadas o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós podemos dizer que a sociedade contemporânea, mundial, ela é vigiada em todos os sentidos. Nós temos aí o Google, que sabe onde fica a nossa casa. Nós temos em qualquer local público que andemos, sempre tem uma câmera nos filmando. Podemos dizer que chegamos àquele momento da sociedade vigiada? Veja, Jorge, o romance do George Orwell, 1984, muito conhecido e recentemente tem sido citado enormemente por causa dos eventos relacionados à vigilância, no meio acadêmico, várias metáforas e popularmente também, até pelos programas de televisão, isso, né? Que provavelmente nem sabem de onde surgiu a palavra, a expressão Big Brother. É uma ficção científica que, como muitas outras, antecipa momentos, mas isso vai da sacada do autor, que consegue perceber ali indícios de uma sociedade que está por vir, não é? Além da vigilância, ele também planteia a ideia ali de um governo totalitarista que comanda todos os aspectos da sociedade, os comportamentos de seus cidadãos, etc. Bom, felizmente a gente está um pouco distante dessa figura, por enquanto. Mas, de fato, a vigilância, que é tratada no romance,
a partir de um sistema único que cuida de todos, né, dos olhos do Estado, a partir dos olhos do Estado, é um pouquinho diferente do que a gente vivencia, né? A gente tem uma quantidade muito grande de sistemas, microsistemas, tecnologias e práticas de vigilância, algumas integradas, outras não, e principalmente nesse fator, o que a gente vive na sociedade hoje se diferencia do romance, ou seja, certo. Nós não temos uma única entidade tomando conta de todos, né? Mas a gente até, alguns trabalhos acadêmicos utilizam essa ideia do Big Brother para dizer que, na verdade, hoje a gente vive a era dos Little Brothers, porque a vigilância está dispersa, né? Então, se você reparar, por exemplo, no caso do atentado em Boston, recentemente, sim, a grande parte, se não a maioria dos dados e das informações que a polícia conseguiu adquirir sobre os suspeitos vieram de fotografias e vídeos gravados pela população. Ou seja, você não tem um sistema pronto, organizado, sistematizado. Aliás, você até tem um sistema organizado, sistematizado de vigilância, de segurança e tal, mas as informações vieram de outras fontes, né? O fato da gente ter hoje smartphones e tablets e tudo ter uma câmera possibilita essa dispersão da vigilância. Tem um outro filme, na verdade, no caso, não um livro que a gente costuma citar como fonte na ficção científica para várias características dessa vigilância que a gente vivencia, que é o Minority Report, né? Ali tem uma questão muito atual, que é a da biometria, né? Então, para você abrir o teu computador, você pode usar sua digital. Alguns bancos hoje já estão utilizando o sistema de biometria para substituir as senhas e o cartão, né, dos clientes. Então, isso tudo faz parte de uma ansiedade que a sociedade tem de se organizar através de códigos, né? Então, se a gente reparar bem, tudo é codificado, né? Desde as coisas mais simples. Quando a gente vai ao supermercado, você se lembra quando a gente fazia a compra no supermercado e tinha que ficar digitando os valores somando os valores individuais dos produtos? Hoje em dia já não se faz mais isso, porque está tudo codificado, etc. E a tendência é que isso se amplie. Então, tudo gera um código, né? Nós somos codificados. O Brasil tem um programa que está sendo implantado de um novo sistema de identificação, que vai substituir a RG e tal, mas ele contém, você deve ter já ouvido falar do RIC, né? Registro de Identidade Civil, talvez, onde ali tem todas as informações e códigos que nós dispomos do cidadão. Dizem que é mais seguro e tal, mas também envolve essa questão da vigilância. Do controle. Então, professor Rodrigo, tem um aspecto de que as pessoas estão utilizando-se das câmeras, desses sistemas, também, e isso aparentemente dá a elas uma, digamos assim, uma condição de segurança. O senhor acha que efetivamente as pessoas têm mais segurança se elas estiverem com essas câmeras instaladas nas suas casas ou nas ruas? Nós sabemos que em algumas cidades, inclusive, as pessoas colocam as câmeras para vigiar a própria rua. Olha, Jorge, como tudo é uma questão de negociação e decidir limites, né? O próprio Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, diz que a sociedade tem que abrir mão de certas liberdades para conseguir mais segurança. Então, é claro que quando a gente opta por certas práticas e utilização de certas tecnologias de vigilância e controle, nós estamos, tirando um pouco do Estado essa responsabilidade e passando de forma não regulamentada para a mão de cada cidadão, para as mãos de cada cidadão, nós estamos negociando esses limites, né? Ou seja, você se sente mais seguro na sua casa por ter uma cerca elétrica, um alarme monitorado, um muro alto, um cão de guarda, isso está tudo dentro da tua propriedade. A partir do momento que você coloca algo que influencia do muro para fora, ou seja, o espaço público, né, você está também negociando com a liberdade e com a própria natureza do espaço público, que não é privado, não é? Ele é de uso de todos. Então, cabe a todos a pergunta
até onde nós estamos dispostos a negociar esses limites. Eu sinto muita falta nas pesquisas, na academia e no dia a dia, como cidadão, falta de um debate, né, sobre essas questões, ou seja, falta de discussão sobre onde é que nós gostaríamos de desenhar essa linha de limite entre o que é mais seguro e até onde eu estou disposto a abrir mão das minhas liberdades individuais em troco da segurança. Mas, professor Rodrigo Firmino, muitas cidades conseguiram baixar o índice de violência colocando essas câmeras públicas. Inclusive, eu como vereador aqui em Curitiba, um dos pedidos mais frequentes da população é que se coloque câmeras em determinadas regiões da cidade, se monitore. Aqui mesmo no centro de Curitiba, a Rua 15, foi um dos locais que diminuiu muito a violência, principalmente os furtos, os batedores de carteira, a partir do momento em que se colocaram essas câmeras. Me parece que a sua dúvida é quando a pessoa, ela individualmente invade o espaço público. Agora, quando o poder público faz esse monitoramento nos espaços públicos, qual é a sua opinião? A opinião vai no mesmo caminho, ou seja, nós temos que negociar as nossas liberdades e os nossos níveis de segurança, né? Agora, a diferença dos dois casos é que o Estado tem a legitimidade de prover a segurança ao cidadão, enquanto eu e você não temos né, essa legitimidade de sair por aí. Nós não somos vigilantes, não é? Nós não somos no velho sentido da palavra. O caso das câmeras é curioso, porque nós continuamos a estudar isso, o fenômeno ainda não é totalmente explicado, inclusive em países onde a vigilância por câmeras pelo poder público está há mais tempo sendo utilizada e onde você tem as cidades mais vigiadas do mundo, no Reino Unido, no caso, eles continuam estudando e se interessando e tentando entender que tipo de eficácia tem o sistema, se realmente ela diminui a violência. No caso da 15 que você citou, que é muito curioso, a pergunta que eu lhe faço ela diminuiu a violência ou ela transferiu a violência para outro lugar? Né? Provavelmente transferiu. Exatamente. Não bateram mais a minha carteira na 15, mas na Marechal bateram Deodoro. Lá na verdade, tentaram bater ali na Doutor Muricy, que é uma rua paralela. Então, como é um fenômeno que nós estamos estudando e tentando entender ainda, né? A minha posição normalmente é confundida com alguém que é muito contrário ao uso de câmeras. Na verdade, eu sou cético, como todo cientista deve ser, ou seja, eu quero entender as questões, não é? Antes de me colocar a favor ou contra qualquer situação. E acho que a gente ainda está longe de entender, o que eu quero ver é debate, né? E, felizmente, os casos recentes, que talvez a gente discuta mais para frente, têm suscitado o debate, acho que isso é importante. Mas veja, mesmo nesses países, relatórios do próprio governo e relatórios independentes apontam para o fato de que as câmeras, quando você tem câmeras em todo lugar e não aqui, né? Não como aqui, que você vai transferindo o crime de um lugar para o outro porque você vai monitorando mais, mas quando você chega numa situação de vigilância total, exagerando um pouco, eles chegaram à conclusão, 2 relatórios, eu posso até passar o link para você, passar para os alunos depois, né? 2 tipos de relatório, do governo e de organizações independentes, de que as câmeras, depois de um certo tempo, não reduzem o crime e não reduzem a sensação de insegurança. E uma coisa que apontam em todos os relatórios de estudos é que o que ela faz é servir como prova no pós-crime. Pode ser que ela seja eficiente na geração de provas. Pelo menos para os advogados. Exatamente, os advogados vão estar bem servidos. Agora, como eu digo, é uma situação longe, né, da gente de compreendê-la totalmente e como todas as outras situações envolvendo a gestão urbana e a relação entre pessoas, nós sempre vamos ter situações ambíguas aí em que você é a favor ou contra. Eu abro mão mais da minha liberdade porque eu prefiro estar mais seguro, ou não, né? Então, eu insisto, a situação é sempre uma negociação entre o quanto eu quero ser livre e o quanto eu quero estar seguro. Professor Rodrigo, nós estamos vivendo um momento em que uma nação está espionando cidadãos
de outras nações. Foi o caso agora em que aquele ex-agente da NSA, que é aquela agência de informações americanas, o Snowden, ele revelou ao mundo de que os Estados Unidos já há anos estavam monitorando cidadãos e comunicações de várias partes do mundo, inclusive o Brasil é um dos países mais vigiados pelos americanos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, porque esse ambiente ainda está um pouco nebuloso. As informações que nós temos na televisão e nos jornais são difíceis de entender, ninguém sabe até que nível as empresas estão vigiando os cidadãos estrangeiros, inclusive as grandes companhias americanas que atuam nessa área, como Google, Facebook, enfim, essas empresas todas estão querendo se explicar para os seus usuários e dar maiores informações. Eu gostaria que o senhor, que é um estudioso dessa área, fizesse uma análise o que efetivamente está acontecendo e o que nós podemos fazer, se podemos fazer alguma coisa, para também não termos os nossos dados sendo violados pelos governos estrangeiros, no caso americano. Ok, uma análise no calor do momento e do isso, assunto. Fique à vontade. Mas veja, a espionagem e a vigilância existe desde o momento em que a sociedade se organizou, não é? Mas se intensificou muito, até pelo uso de aparatos tecnológicos e pelo avanço das tecnologias, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Então, isso sempre existiu, né? A gente não pode também achar inocentemente de que a vigilância não existe e que os Estados Unidos é o único país que a promove. Claro que é o país mais poderoso do mundo em termos tecnológicos, em termos econômicos, enfim. Então tem uma capacidade muito grande de se fazer isso, porque tem agências que são dedicadas a isso, etc. Agora, os acontecimentos recentes também não são os primeiros onde nós podemos verificar esse tipo de situação. O Wikileaks já vem, né, aquele website que o próprio nome já diz alguma coisa, né, vazamento, leaks, né, já vem divulgando há muito tempo a maneira com que alguns governos no mundo, não é só o norte-americano, se comporta com relação a informações privilegiadas, a conflitos internacionais, enfim. A função desse website, né, criado, entre outros, pelo Julian Assange, que está sob exílio na Embaixada do Equador no Reino Unido, porque também querem prendê-lo por vários motivos, entre eles essa questão da abertura dos dados, né? Acho que o caso mais complexo foi quando o soldado norte-americano Bradley, não me lembro o nome dele agora, o primeiro nome dele, que está preso, disponibilizou várias informações sobre a guerra do Iraque e conflitos norte-americanos no site Wikileaks. E aí, essa foi, acho que, foi o grande assunto de repercussão internacional que envolvia vazamento de informações e de inteligência, né, que é o que trata agora o caso Snowden. O Snowden acho que é mais importante pela figura que ele representa do que a pessoa exatamente. Que a gente precisa tentar entender isso. Eu acho que nós precisamos de mais Snowdens no mundo para entender melhor como é que essas situações complexas de geopolítica e que normalmente se passam, em alguns casos, ou melhor, em muitos casos, sob o manto protegido do governo, dos governos mais poderosos, como isso acontece e que tipo de interferência isso tem na nossa vida cotidiana e na relação entre os países. Eu acho que aí você tem problemas desses dois níveis, né? Na relação cotidiana, quem foi espionado? O que foi espionado? Isso tem alguma influência, por exemplo, em acordos internacionais ou acordos nacionais onde empresas vêm participar aqui no Brasil de licitações, por exemplo? Eles têm informações privilegiadas sobre certas situações
ou licitações que são abertas no Brasil, ou negociações que chefes de governo fazem internacionalmente. Então, a gente não sabe exatamente o teor das informações. Mas parece, professor Rodrigo, que uma das áreas que mais se espionou foi justamente o pré-sal, que é uma área estratégica, onde nós temos petróleo e gás. Pelo menos essas são as notícias que nós temos Claro, recebido. pois é, exatamente. A gente ainda está tentando... Bom, primeiro que eles ainda não liberaram tudo, né? Foi um acordo feito com o próprio Snowden de, pouco a pouco, vazar as informações para determinadas mídias. Nem todos os jornais têm acesso, alguns têm num segundo momento. Mas o Guardian tem feito isso, no caso do Wikileaks, o New York Times e mais alguns outros. Então, essas informações vêm pouco a pouco e a gente vai conhecendo o teor do que está acontecendo ou do que aconteceu. Agora, eu acho que não há dúvida, pelo que a gente tem visto, tanto do próprio Snowden, que agora não está podendo falar muito, né? Ele está numa situação bem complicada, mas de outras pessoas próximas a ele, ou os advogados do próprio Wikileaks que estão assessorando na sua situação de exílio ainda, né? De que esse tipo de vigilância, de espionagem, ele não é sempre e tão somente ligado à justificativa tradicional dos Estados Unidos, principalmente, que é minar o terrorismo internacional. Não é? A gente sabe que esse tipo de prática visa, em última instância, dar mais poder ao governo dos Estados Unidos. E esse mais poder, indiretamente, está relacionado ao poder que as suas próprias empresas têm, né? Ou o conhecimento que o governo e as empresas norte-americanas têm com relação aos países no relacionamento internacional de Estados-nação. Né? Então, professor Rodrigo, o senhor que é um especialista nessa área de urbanização virtual, cybercultura, como é que o senhor vê, o senhor viu essas manifestações que ocorreram aqui no mês de julho, que ainda continuam em algumas partes do Brasil e que foram organizadas de uma forma, podemos dizer, quase que espontânea pela internet. O mundo do futuro, ou seja, o futuro do mundo, ele tem muito a ver com esse tipo, digamos, de organização que não tem uma hierarquia, mas que vai num plano horizontal e que as pessoas que têm aqueles mesmos posicionamentos, pontos de vistas, se agrupam para a defesa de uma causa? Bom, os eventos que aconteceram recentemente no Brasil não são novidade em termos do tipo de organização, do tipo de protesto, e a gente bem sabe que a primeira vez que isso aconteceu com grande força foi na Primavera Árabe, como é conhecida, onde, principalmente no Egito, eles conseguiram depor lá o presidente Mubarak, exatamente. Então, aquela manifestação ocorreu de forma muito semelhante ao que ocorreu no Brasil agora, na Turquia também recentemente, etc. Um pequeno motivo, no caso, era um motivo muito sério, uma pessoa um manifestante que ateou fogo no próprio corpo, etc. E isso foi gerando uma série de outros protestos, e tudo organizado pelas redes sociais. Então, eu acho que a internet, as redes sociais, a maneira como a gente está lidando com essas novas tecnologias, elas têm um papel fundamental na circulação de ideias e na comunicação entre as pessoas fora do mainstream, né? Fora da grande mídia. Porque até então, até o aparecimento da internet, principalmente, para a gente não falar das redes sociais que são mais recentes, como é que a gente sabia o que acontecia no dia? A gente abria o jornal, né, do dia anterior, né, ou assistia o Jornal Nacional às 8 horas da noite. Hoje as pessoas quase já nem assistem mais Jornal Nacional porque eles já estão dando as notícias que todo mundo já sabe. Exatamente. Né? Aliás, tem uma pesquisa que aponta que no horário do Jornal Nacional perdeu 20% da sua audiência para o computador, ou seja, para as redes sociais e a internet. E uma outra coisa importante é o seguinte, a gente não só sabe a notícia antes, como sabe de várias fontes. Então, eu acho que a internet tem essa representatividade muito grande, um potencial libertário muito grande, de contestação e de manifestação muito grande, desde que as grandes empresas não consigam privatizá-la. A gente está num momento, você sabe, de discussão
do Marco Civil da Internet. Foi um projeto de lei absolutamente inovador, porque foi discutido amplamente pela sociedade, né, diferentemente de outros projetos de lei que normalmente já chegam mais mastigados pelas mãos dos deputados e senadores. Isso. E há um ponto essencial no Marco Civil e que agora volta à tona para ser discutido, e estamos esperando entrar em pauta, já foi adiado 9 vezes, né, no Congresso. Mas voltou à tona para ser discutido agora com as questões relacionadas à espionagem internacional, mas tem um ponto fundamental que é a neutralidade da internet. As grandes empresas de telecomunicação querem acabar com a neutralidade da internet, que significa o quê? Que se hoje você pode acessar qualquer site e qualquer rede social com a mesma velocidade de acesso, ou seja, os pacotes de informação não são discriminados, ou seja, são neutros, são isonômicos. A movimentação e a circulação na internet, o fluxo é isonômico. Ao acabar a neutralidade da rede, a empresa de telecomunicação que te vende a internet pode dizer assim, bom, eu vou te vender um pacote só para você acessar o Facebook. Se você quiser acessar o UOL, vai ficar mais lento, ou então eu vou te cobrar mais. Então, eles podem fracionar os pacotes de informação e comercializar isso. Se isso vier a acontecer, a internet perde grande parte dessa potência, ou desse potencial de libertário, de manifestação, porque ela começa a ser controlada, né? O senhor acha que os interesses privados podem prevalecer sobre esse interesse geral, público, de manter a internet livre? E o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça, pelo menos no nosso país? A gente está fazendo o que é certo. Eu acho que tem muita gente ciente do que está acontecendo, principalmente no Brasil, na discussão do Marco Civil, e se mobilizando, pressionando os seus deputados e senadores para que votem, por exemplo, nesse caso, para que tirem, né, do texto os conteúdos referentes em favor à neutralidade da rede, por exemplo, e que busquem um texto mais que dê mais liberdade à internet. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que pressionar. Para quem você votou? Então, tem que pressionar, né? Eu votei para você, Jorge, então eu tenho que pressionar. E então, eu vou fazer isso com o meu deputado. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. E as redes sociais têm um papel também fundamental aí, né, para pressionar. Lembro o caso de dois projetos de lei norte-americanos que tinham intenções semelhantes, ou seja, de acabar com a neutralidade da rede, dar mais poder privado para as empresas privadas na internet, controlar melhor, e sempre com a desculpa do terrorismo, da violência, da pedofilia, né? É sempre uma desculpa. Não estou dizendo aqui que a pedofilia não deve ser combatida, muito pelo contrário. Mas o argumento para se tirar a liberdade da internet cai sempre nessas mesmas justificativas. Mas 2 projetos de lei semelhantes foram barrados, né? Ou seja, os congressistas mudaram de opinião, inclusive por conta da pressão que se fez nas redes sociais e na internet. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco o professor Dr. Rodrigo Firmino e o tema foi a vigilância eletrônica e a vida privada. Professor Rodrigo Firmino, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, eu que agradeço.